Andressa Zoe Natanailides é autora do livro Vida, que traz poesias escritas em diferentes épocas pela autora. O título também é uma referência às origens gregas da família da escritora e ao seu próprio nome. Olá, começa agora mais um programa Um Dedo de Prosa. É o nosso espaço aqui na TV Alis para falar sobre literatura e conhecer as novidades do mercado literário capixaba. E hoje, aqui no nosso estúdio, está a escritora Andressa Zoe Natanailides. Andressa, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Andressa, nós estamos aqui com o seu primeiro livro de poesias, né? Que se chama Zoe, que também é o seu nome, né? Andressa Zoe, Isso. que significa vida. Vamos começar então por esse título. Ok. Por que essa escolha? Que significado tem isso com relação aos poemas que estão no livro? Como é que foi esse processo? Bom, vamos lá. Eu sou filha de gregos, né? Meus pais emigraram para cá, minha mãe em 1952, né? E meu pai mais tarde para se casar com ela, né? Quando já na faixa dos 20 anos, bem mais tarde, né? Os dois, ele veio para casar e por aqui ficaram. E quando eu nasci, houve uma discussão entre os dois, porque eu era a filha temporona, né, deles, a mais nova, vim depois de 14 anos, né, e a minha mãe queria um nome abrasileirado, porque os outros filhos já tinham um nome grego, né, meio que por imposição do meu pai, e o meu pai batia o pé, não, eu quero um nome grego. E eu fiquei durante 1 mês e meio após nascida, né, sem nome, porque eles não decidiam. A minha mãe queria um nome brasileiro e o meu pai um nome grego, né? Até que eu adoeci, peguei infecção generalizada e quase morri. E o médico pediatra na época falou, olha, essa criança precisa de um nome, né? Andressa, Zoe, André, nem ali eles decidiam, né? Um falava Andressa, o outro Zoe. Até que o médico foi na ficha e escreveu, então Andressa, Zoe. O né? médico chegou no acordo. Isso. O Zoe significa vida em grego, né? E foi um nome que sempre como qualquer nome, né? Sempre me acompanhou, mas sempre foi muito marcante, assim, né? Porque as pessoas falam qualquer coisa menos Zoe, falam zóio, falavam zoião quando era criança, né? Falam tudo menos Zoe. E, assim, chegou na hora de fazer o livro, né? Como eram vários textos de várias épocas da vida e eu quis reunir esses textos em capítulos que eu chamo de caixas, né? Caixa de brinquedo, caixa de Pandora, caixa de fósforos, como se fosse um trajeto pela vida de qualquer ser humano, né? Eu decidi que o nome do livro seria Zoe, Vida, né? Então o livro brinca um pouco com essa questão do meu nome e com o propósito dele, que é perpassar aí momentos da vida de alguém, né, de um ser humano. Então, nesse livro, Andressa, tem poemas que você escreveu há tempos já, na sua adolescência? Sim, tem poemas atuais, mas também tem poemas bem antigos, né? E como é que foi o trabalho mesmo de você fazer essa releitura dos seus trabalhos antigos e definir mesmo o que vai entrar no livro, o que não vai entrar? Você usou algum critério ou alguém te ajudou nesse desafio aí, nessa escolha? Bom, a primeira questão foi que nome dar ao livro, né? E como organizar o livro. Quando surgiu a ideia de chamá-lo de Vida e de fazer esse trajeto por meio dos poemas, né? Houve, claro, um processo de seleção para a montagem do poema. Eu escolhi os que eu achava que tinham alguma, né, qualidade literária, né, e que poderiam talvez agradar. Então, os que mais me agradavam também, pedia para amigos lerem, né, sempre a opinião dos mais próximos. E coloquei essa seleção dessa forma, de acordo também com o propósito do livro, que era organizar a trajetória, né? Então, foi mais ou menos por aí. Eram vários textos, por um hábito meu já antigo de escrita, né? E esses textos foram relidos por mim e pelos próximos, né? Minha mãe, meus amigos, né?
até a gente escolher o que Então se você, enquadraria ali direitinho. você contou com a ajuda de outras pessoas, porque tem escritor que não Sim. gosta muito. Para seleção, sim. Para seleção, Sim. sim. E com relação a essa organização do livro, né? Porque é um livro de poemas, não é comum, né, um livro de poemas estar organizado meio que numa sequência, numa espécie de capítulos, vamos colocar Sim. assim, né? E você fez essa organização em caixas. Sim. Explica um pouquinho pra gente dessa organização, que eu achei muito criativa. Então, como eu falei para você antes, Nos né? nossos bastidores. Nos bastidores, eu não tenho formação, a graduação em letras, eu fiz comunicação social. E a gente faz comunicação um pouco criativo, né? Assim, às vezes, né? A ideia das caixas surgiu de uma brincadeira com uma amiga minha, a gente conversando sobre entrevista de emprego, né? Como que as empresas, o RH, trabalha nesse sentido de querer enquadrar o sujeito numa caixa. Se ele não se enquadra ali, então ele não serve para mais nada. Ele sai dali achando, né, se considerando a pior criatura do mundo porque não se enquadra naquele perfil, né? Então, hoje tudo é perfil, perfil, perfil. Então, a vida é um grande perfil. Uma filosofia de dia a dia, de boteco, que eles falam por aí, né? Então, por que aquele perfil, aquele enquadramento, aquela caixa, né? Então, a vida é uma grande caixa também, os períodos também. E aí, eu saí dali daquela conversa com os amigos das letras, do mestrado, inclusive, na época do mestrado ainda, pensando nessa questão da gente ter de se enquadrar o tempo inteiro e se a vida não é uma grande caixa, e se ela não pode ser dividida em caixas, né, na metáfora da caixa. E daí que surgiu isso, a ideia de caixas. Para cada fase da vida, mais ou menos, né, a gente dá o nome de caixa, caixa de brinquedo, caixa de música, né. Foi difícil organizar seus poemas dentro dessa lógica, assim? Você levou mais em conta o período que você escreveu, ou mesmo o conteúdo dele? Não, o conteúdo, não o período. Por exemplo, tem poesias infantis que foram escritas mais recentemente, né? Então, a questão do período não influenciou, mas sim o conteúdo, né? Difícil, eu acho que não foi. Foi um trabalho de seleção, porque eram muitas, né? Então, eu deveria fechar em 100 páginas, que era o propósito do projeto. E aí, a gente selecionou dentro dessa ideia das caixas e dos períodos, né? Que era passear. E as suas poesias, Andressa, você considera, assim, para qualquer público, para qualquer idade? Como funciona, assim, com relação ao público-alvo do seu livro? Então, é um livro fácil, de fácil entendimento, não é um livro hermético. Eu acredito que a partir, né, da adolescência em diante, acho que qualquer pessoa poderia ler e compreender o propósito do livro. Eu tenho sobrinhos pequenos, né? Um deles me pediu, por favor, me dá um livro e tal, e que está lendo. Claro que ele não vai entender tudo, né? Mas a caixa de brinquedos ele já leu. Eu acredito que para a criança não seja assim, não era o propósito exatamente, mas para um público juvenil e adulto, eu acho que qualquer pessoa poderia entender, né? Ler o livro. Você falou que o livro ele traz essa questão da vida, né? De fases da vida. Quais foram os principais temas, assim, com relação à fase da vida que você realmente quis mobilizar na obra? Ok. Eu tenho aí o primeiro capítulo, que seria a Caixa de Brinquedos, né? São poemas infantis, aludem à questão da infância. Depois, o segundo capítulo eu chamo de Caixa de Música. Vai envolver a questão da música, mas em alguns aspectos também a leitura vai te fazer lembrar todos os conflitos de um adolescente, né? A posição que um adolescente ocupa, as suas reflexões. Essa fase meio conturbada, essa fase um né? pouco conturbada do adolescente. Eu tenho a Caixa Solar, essa é uma caixa que eu diria especial no livro, né? Porque são poemas que tratam aí da minha vivência enquanto capixaba. Tem poemas sobre, por exemplo, o frade e a freira, né? Pontos relacionados ao Estado. Né, as paneleiras, as marisqueiras, então questões
minhas, né, enquanto moradora, né, capixaba, nascida aqui no estado e tudo mais. E depois eu tenho a caixa de Pandora, são questões mais subjetivas, adultas, até a gente chegar na caixa preta, né, e na caixa de grãos. O que é a caixa preta? A caixa preta vai trazer pontuações poéticas sobre a vivência do sujeito com a morte, que ninguém tá imune a ela, né? Todo mundo vai perder seus queridos, todo mundo em algum momento vai passar por isso, né? Então, a caixa preta tem essa relação com a perda, né? Como viver, como vivi, como a perda chega e te afeta de certo ponto. E por último, a caixa de grãos, que são haikais, poemas pequenininhos, né? E 2 acrósticos também que fecham o livro, por isso grãos, porque são pequenos versos, né? Pequenas poesias, né? Andressa, para fechar o nosso primeiro bloco, eu queria pedir para você ler um poema para a gente, pode ser? Pode. De qual caixa você vai tirar esse poema? Vamos lá. Conta pra gente. Bom, eu vou ler o poema que é também um nome, é um poema homônimo ao livro, né? O poema que dá nome ao livro. Isso. E ele tá na caixa de fósforos. Foi um poema que você escreveu especificamente para o livro, Andressa? Ou ele já era uma produção antiga? Especificamente para o livro. Eu já queria foi pensando, então, no... eu queria um poema com o nome do livro também. Né? Então, vamos lá. Vamos lá. Pérgola prata. Passeio solitário a vagar pela vida, rogo realizações. Sim, há pedras no caminho, às vezes foscas, às vezes cruéis, às vezes invisíveis. Deixe os lamentos pelo trajeto. Quem sabe esquecer? Se sequer sabemos o outro dia, o outro ouro, para que lado corre o movimento das almas? A memória é lixo, luxo persistente, luz mágica, maga mediadora, a quem quero encontrar todos os dias, todas as respirações, todo o tempo, enquanto houver vida. Bonito, parabéns. E Obrigada. De onde vem inspiração para escrever? Porque é complicado a poesia, né? Eu acho que exige uma certa inspiração do escritor. Como é que funciona esse fazer, né? Na hora de você sentar e escrever, como é que funciona para você? Às vezes não é uma coisa muito caixa, eu diria, né? Muito restritiva, impeditiva, né? Usando a metáfora do livro. Às vezes, claro, te vem a ideia, você está dormindo, aí você acorda com uma ideia, você está no banho, te vem a ideia, né? Mas às vezes também, se você, como esse poema, eu sentei no computador e escrevi quase que como uma arquitetura mesmo da palavra, trabalhando a palavra, né? Eu diria que tem muito também do trabalho, do esmero ali, do pensar a palavra, como a palavra pode se traduzir na imagem que você quer passar para o seu leitor, né? Então, tem muito disso, né? 90% de inspiração e 10% aí, 90% de trabalho e 10% de inspiração. Isso. E um trabalho que vem aí talvez de longos anos, né? Trabalhando desde os poeminhas da adolescência. Esses seriam, eu diria, mais um impulso, né? Esses seriam, sim, mais inspiração. Acho que os de hoje são mais trabalho do que inspiração, porque a gente trabalha mais, já aprendeu, né? Já estudou mais como é que a coisa funciona. Tá certo, Andressa. A gente tem muito assunto ainda, tá bom? Tá joia. Bom, o programa Um Dedo de Prosa vai fazer um breve intervalo, mas você não saia daí. Tem muito bate-papo e muita poesia ainda pra gente. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Um Dedo de Prosa, hoje falando um pouquinho de poesia. Nós estamos recebendo a escritora Andressa Zoe Nathanaelides.
Andressa, vamos retomar o que a gente estava falando. Já falamos um pouquinho, né, da sua experiência com o primeiro livro. Você leu já um poema pra gente, vou pedir para você ler mais daqui a pouco. Mas eu queria saber um pouquinho da sua experiência com a publicação, né? Você publicou o livro por meio do edital da Lei Rubem Braga, que é uma das leis de incentivos que a gente tem aqui no estado, né, do município de Vitória. Como é que foi essa experiência? Conta pra gente. Olha, como eu havia falado também nos bastidores, né? Essa foi a minha segunda tentativa. A primeira não havia sido aceita, até porque eu não sabia ao certo como montar um projeto, né? E depois eu fui buscar esse conhecimento e acabei conseguindo pleitear. Foi muito tranquilo, a montagem do projeto foi tranquila, foi aprovado. O que é difícil nesse processo todo é a troca de bônus, né? Porque a prefeitura te cede, quando você é aprovada, te cede os bônus e você precisa procurar um patrocinador para bancar a obra, né? Isso para qualquer nicho cultural que você venha a explorar, que você venha atuar, né? Saiu rápido o resultado da prefeitura, mas o processo de troca não foi tão fácil assim. Então foram várias empresas, né, ligando para muitas, mandando a boneca para que as pessoas lessem, até que, ainda mais no meu caso, né, primeiro livro de literatura, então uma ilustre desconhecida publicar, como é que isso funciona, né, para você chegar na empresa e convencê-los de que seu livro é bom, de que vale a pena trocar, não é exatamente muito fácil. E depois de várias tentativas, eu consegui com a Aviação Taboazeiro, né? O Leonardo Borgo foi a ponte, né, com eles, e foi um processo muito tranquilo. Depois que foi aceito, tudo andou mais rápido, né? O livro foi para a gráfica e em 60 dias estava pronto, né? Então, eu creio que a maior dificuldade, não só na Lei Rubem Braga, mas em todas as leis de incentivo, né, pelo que a gente ouve falar, tenho outras pessoas que mexem com cultura na minha família e a reclamação é sempre essa, a troca de bônus, como é penosa, desgastante, como é difícil você encontrar e conseguir esse patrocínio, né, para as obras. Mas faz parte da caminhada também. Isso, claro, faz parte. E eu achei interessante assim o seu exemplo, Andressa, até mesmo para falar para o pessoal de casa que às vezes tem um projeto literário, alguma coisa assim, porque a primeira vez que você tentou, você comentou que não conseguiu, Sim. Não é? E como é que foi a mudança assim dessa primeira vez que você tentou e não conseguiu para tentar a segunda vez? Teve um amadurecimento, assim, o que você levou em conta nesse segundo projeto para tentar novamente e não desistir, né, na primeira tentativa? Sim, eu acredito que sim, eu procurei mais justificativas, né? Procurei elaborar um livro que desse também um retorno social considerável, porque tudo isso você precisa justificar. Como é que seu livro vai servir ao município? Qual é o propósito do seu livro? Ele tem uma lógica, ele por completo, né? O que você quer com ele? Orçamento também é importante você pegar vários, né? E para depois você medir qual vai sair o mais barato, né? E justificar isso. Então tem toda uma questão de metodologia, de organização textual para você justificar o seu projeto, né? Então, o que mudou? Mudou, talvez, eu busquei outras pessoas que tiveram seus projetos aprovados, né? Perguntei a elas como era essa organização, né? Porque o primeiro eu fiz absolutamente sozinha e absolutamente sem saber nada disso, né? E com orientação de outras pessoas também sobre o formato do projeto, aí foi possível aprovar, né? Também quis dar uma mexida no livro, como eu te falei antes, não tinha essa ideia das caixas, não tinha essa ideia da vida, era uma outra coisa completamente diferente, né? Então, mexi, organizei o livro, acho que o livro ficou mais interessante do que a minha primeira proposta, né? E aí deu certo. Então, no final das contas, que bom que foi pela segunda vez, porque, né,
veio com uma organização, né? Sim. Você pensou mais no seu projeto, tem também esse lado. Claro. E pude contar com esse aconselhamento de amigos, né, que já tinham passado por esse processo e já sabiam exatamente o caminho das pedras, né? Porque não é exatamente fácil quando você não tem essa noção, né? Não sabe como é que se monta o projeto, né? Agora, Andressa, o seu livro é de poesia, a gente já falou. Isso. E você escreve só poesia ou você trabalha com algum outro gênero, outro tipo de literatura? Então, eu sempre gostei de escrever, sempre, desde de novinha. Tanto poemas quanto crônicas, contos, né? O que aconteceu? Existia uma vontade de escrever um livro, né? E quando surgiu essa oportunidade da Lei Rubem Braga, eu notei que o meu material disponível maior era de poemas, por isso poemas dessa vez, mas também transito por outras áreas, né? Já participei de concursos de contos, né? Crônicas, e agora estou com um romance aí pelo meio do caminho, espero terminar, né? Quem sabe, você não Em tem breve, novidade por aí. Você volta para breve. conversar com a gente, tá, Andressa? Já deixo até o convite aqui. Tá, joia. E quais são as suas referências, assim, para escrever tanto poesia, mas também, né, outro tipo, como você mesmo falou, que transita aí pelos gêneros literários. Você tem alguma referência, algum autor brasileiro aí que você, né, lê, usa como exemplo? Olha, tem vários. Eu gosto muito de ler também, sou uma boa leitora. Hilda Hilst, Euridice Fontella, Clarice Lispector, acho que todos esses, por eu ler muito, acabam influenciando, né? Mesmo que você não queira, eles acabam fazendo parte aí do seu repertório, né? Mário de Andrade, Fernando Pessoa, não só os brasileiros, mas os estrangeiros também, né? E são vários. E você sempre foi uma boa leitora? Você comentou, sou uma boa leitora. Sempre. Normalmente os escritores, né, são bons leitores, né? Gostam de ler muito. Sempre. Você também tem isso? Sempre. Sempre gostei muito de ler também, né? E por isso acho que existe essa influência, não tem como a gente negar, né? Atualmente estou lendo o Sinfonia em Branco, da Adriana Lisboa, que eu acho que é uma grande promessa aí na literatura brasileira. Eu gosto muito dos textos dela. E com relação à sua formação, Andressa, né? Você falou que você é formada em comunicação, somos colegas de profissão, mas você fez o mestrado, né? E está fazendo o seu doutorado aí pela área da literatura, dos estudos literários. Isso. E também você é professora, né? Professora universitária. Como é que fica isso? Assim, de alguma forma, essa sua atuação acadêmica, ela influencia, se mistura com o seu trabalho literário? São coisas diferentes? Como é que você administra isso tudo? Então, vou começar falando como é que a literatura entrou, né, na minha vida, né? Eu fiz comunicação, mas logo no finalzinho do meu curso, surgiu essa ideia de transitar pelo jornalismo literário e trabalhar na monografia algum autor que tivesse ligação tanto com a literatura quanto com o jornalismo. E eu fui orientada por um escritor à época, o meu professor era também escritor, dei sorte nisso, e estudei Mário de Andrade na monografia. Já é aí uma grande influência, né? Já no final do meu curso de jornalismo, a monografia foi sobre o Mário de Andrade, porque era um jornalista e era também um poeta, né? um escritor. Eu queria muito fazer essa junção e acabei encontrando na figura do Mário de Andrade o meu objeto de estudos, né? E aí, o trabalho ficou muito bom para a época, e eu estudei na Universidade de La Velha, universidade privada, e em função da qualidade do trabalho, houve o convite para que um professor do mestrado em letras participasse da banca.
Né? E esse professor era o coordenador do mestrado de letras, eu não sabia disso. No final da minha exposição, né, e no final da minha arguição, ele disse o seguinte: olha, seu trabalho ficou muito bom, se você tiver vontade mesmo de enveredar por esse caminho das letras, faça a prova que eu vou ser seu orientador. Né? E foi por aí, foi desde a graduação que eu tive, né, esse passo já na literatura, nos estudos literários. Mas a comunicação sempre influencia, né? Se a gente for ver, existe um número de poetas herméticos, assim, bem considerável, né? E não é que eu não goste, mas eu acho que o livro ele deve ser acessível, ele deve ser lido por todo mundo, né? Não só por aqueles que têm todo um estudo, todo um conhecimento literário. Com vocabulário também, né? Mas por todo o público. E aí, eu acho que a comunicação influencia nesse ponto, se eu for refletir um pouco mais sobre o livro que eu acabei de lançar, né? É um livro fácil, é um livro que todo mundo pode ler, todo mundo vai entender. Não é uma coisa que vai te exigir grandes conhecimentos literários ou grandes conhecimentos, né, acadêmicos para isso. Então, é uma leitura bem tranquila e acessível, e eu acredito que isso vem da comunicação, né, desse desejo de comunicar para o maior número de pessoas possível, né? Sim, faz todo sentido, sim, com certeza. Então, aí que está essa mistura da sua formação com a sua produção literária. Isso. E você participou de algumas coletâneas também, não foi, Andressa? Antes da publicação do seu livro, você teve alguns trabalhos publicados em coletânea. Sim. Como é que foi essa experiência? Então, essa experiência foi uma experiência antiga também, já tem bastante tempo. Como eu gostava muito de escrever, um dia uma professora minha de faculdade, dos primeiros períodos, me indicou um site chamado Câmara Brasileira dos Jovens Escritores. Ele existe até hoje. É um site que fomenta esse tipo de coisa. Tem concursos de contos, de crônicas, de romances, concursos o tempo inteiro. E eles selecionam os escritores que mais se destacaram. Você tem a faixa etária que pode participar, né? E eu fui selecionada para algumas edições desse site, né? Se alguém quiser também, CBJE, tiver interesse, né? Algum jovem quiser começar a escrever por aí, é uma Já grande fica a dica. E aí participei desse concurso. Uma dessas poesias que está até no livro, foi publicada na antologia e foi selecionada para estar num livro chamado Panorama dos Poetas Brasileiros, do ano de 2005, se não me engano. E foi selecionado, eles fazem um concurso e ao fim do ano eles selecionam as 100 melhores poesias daquele ano, né? E fazem um novo livro com 100 melhores, tem o júri e tudo mais. E aí essa entrou tanto na antologia quanto no panorama, né? Então já foi aí suas primeiras experiências com uma certa publicação. Isso, bem Andressa, legal. para fechar o nosso programa, eu queria pedir para você ler uma poesia, pode ser? Pode. Então vou ler essa que a gente acabou de mencionar, né? Ela foi publicada há muitos anos, na 17ª Antologia dos Poetas Brasileiros, pela CBJE, e fez parte desse panorama brasileiro do ano de 2005, né? Pela Câmara Brasileira dos Jovens Escritores. Vamos lá. Chama-se Noite. Noite fria e iluminada, por que teu sorriso é seco? Tua amplidão espanta, traz angústias, muito medo. Noite bela, noite santa, tem duas faces, é verdade. Tua escuridão encanta, és a luz dessa cidade. Companheira dos poetas, dos amantes mal amados, guardiã de sentimentos, dos que jazem bem calados, noite bela e estrelada, observo-te distante, e em meio à madrugada, canto só o meu lamento. Como a lua solitária, que de ti é dependente, como a estrela passageira, que alguém batizou cadente. Nosso brilho é do teu breu, e em ti somos mais fortes. Nosso mistério é só seu, és mais vida do que morte.
Andressa, quero dar os parabéns pelo seu trabalho, agradecer muito a sua presença aqui no programa e deixar já as portas abertas. Quando você tiver novidades, você volta para mostrar pra gente bater um papo, tá bom? Obrigada. Bom, o programa Um Dedo de Prosa de hoje termina aqui, mas você pode nos enviar sugestões. Nosso e-mail é tvales.es@gmail.com. Eu agradeço a sua companhia, continue com a nossa programação aqui na TV Ales, o seu canal cidadão.